Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar, então, um resumão da nossa consultoria do sono que nós fizemos com o Vitor. Vai ter que ser com barulho de serra mesmo, porque é o horário que eu tenho pra gravar. Não tem muito tempo que o Vitor tá acordando logo, então partiu. Vai ser com esses barulhos de obra, tá? Ao fundo. Então, vamos lá. Primeiro eu quero resumir como que ficou a consultoria, por que nós fizemos, tá? Antes da gente se mudar, o Vitor já vinha ficando com bastante dificuldade para dormir. A gente tinha que balançar, caminhar bastante até ele se deixar levar pelo sono. E aí a gente tinha que esperar 20 minutos com ele sentado no colo para ele entrar em sono profundo. Então nós colocávamos no berço. Às vezes em 20 minutos ele acordava, às vezes era um pouquinho mais, mas era assim, sempre no máximo, do máximo 1h30, e isso nos dias bons. Então, as noites boas, antigamente, ele acordava de 4 a 5 vezes, era uma noite boa. Agora, o comum era acordar de 6 a 8 vezes numa noite, né? E durante o dia ele só dormia no meu colo, ele não dormia de nenhum jeito no berço e eu tinha que ficar lá 1h20, 1h30 no máximo, sempre eram as sonecas dele, segurando ele no colo pra ele dormir. Antes da gente se mudar era 3 vezes e no período ali, que um pouquinho antes da gente se mudar, ele começou a dormir 2 vezes, apenas as 2 sonecas ao invés de 3. E bom, isso era bastante cansativo, a gente não conseguia descansar à noite, a gente se estressava, tava ficando irritado, tava ficando cansado e irritado por estar cansado, e isso tava nos desgastando e a gente acabava às vezes descontando no Vitor, que de certa maneira era culpa dele, mas não era culpa dele, né? Então a gente não tava se sentindo bons pais, a gente não tava se sentindo bem com toda aquela situação e a gente resolveu então que era hora de trocar, de investir, de fazer alguma coisa diferente. Só que nós nos mudamos e aí ele começou, eu não sei se ele estranhou a casa ou se realmente ficou um nível tão grande de problema de dormir pra ele, que ele começou então a acordar lá por volta das 3, 4 horas da manhã. Ele vinha acordando, ele acordava às 4 e aí não queria mais dormir, aí ele acordava às 3, não queria mais dormir, ele acordava às 2, e foi diminuindo assim, até que chegou o ponto de que 1h da manhã ele não queria mais dormir, sendo que ele tinha ido dormir 8 horas da noite. Então não tinha condições, e às vezes a gente ficava 2 horas tentando recolocar ele no berço, tentando fazer ele voltar a dormir, e era muito cansativo e a gente revezava e ele não voltava e às vezes demorava, ou então demorava muito e aí a gente ficava alerta. Enfim, eram noites bem cansativas. E aí eu disse pro Marcos que eu cheguei no meu limite, eu disse pro Marcos que a gente teria que tomar uma atitude. Então eu fui pesquisar sobre consultoria do sono, eu não queria fazer muito porque tudo que eu via era deixar a criança chorando e eu não queria isso de maneira nenhuma, porque eu acredito que a criança não precisa chorar desesperadamente para dormir. Eu acredito que sim, ela pode chorar para avisar a gente que ela está com sono, já que ela não sabe falar, mas ela não precisa ficar chorando até dormir, porque eu acho isso errado, tá? Não é o meu modo de criar o meu filho, e então eu fui pesquisar se tinha alguma coisa que eu podia fazer que não fosse deixar ele chorando. E aí eu descobri a Lívia, que faz consultoria do sono com disciplina positiva. Então ela não deixa a criança chorando. Ela espera sim ele chorar para avisar que está com sono no início, né, do tratamento, assim, da consultoria, mas ela não deixa a criança ali no berço chorando e fica assim no berço fazendo carinho. Não chora, tá na hora de dormir. E isso pra mim não é apoiar. É apenas tipo, agora tu vai dormir e pode chorar à vontade até tu dormir, porque eu não vou fazer nada por ti. Então eu descobri a Lívia, era um preço
é um investimento bem caro, mas ainda assim, dentro de todas as possibilidades que eu vi, de todas as consultorias que eu vi, ela era a melhor por esse sentido, pela disciplina positiva, e ainda pelo preço, que não era tão absurdo quanto os outros para a nossa realidade, tá? Não tô dizendo que é um preço absurdo, tô dizendo que na nossa realidade os outros preços nós não conseguiríamos pagar. Esse nós tivemos que fazer alguns sacrifícios, mas conseguimos pagar. Então nós fizemos um pacote de 2 meses, que sim, é um pacote mais caro, mas eu sabia que eu teria bastante dificuldade com o Victor, porque nós já tínhamos tentado muitas coisas e dava certo no início e depois desandava as coisas. Então, por isso, pacote de 2 meses. Dentro desses 2 meses, nós fizemos 2 pausas, uma de 1 semana e meia, outra de 1 semana e um pouquinho também. Então foi quase um mês de pausa, tá? E eu achei isso bem bom, que a Lívia nos ofereceu isso, dizendo que nós poderíamos pausar se nós sentíssemos necessidades. E nós sentimos em alguns momentos e pausamos até resolver o que nós tínhamos que resolver e voltamos. Quando nós começamos o tratamento, primeiro nós conversamos com ela. Na verdade, o Marcos ficou com o Victor e eu conversei com ela por uma conversa em Skype. E ela me explicou sobre todo o processo dela, sobre todo o processo do sono. Então é bem bom, porque a gente vem já bem baseado, né, do que a gente tem que fazer e por que a gente tem que fazer. E por que o método dela funciona, teoricamente é o que ela explica. Então na noite seguinte é isso, nós começamos. Ela pediu pra gente não modificar a rotina do dia no primeiro momento, então eu continuava com ele sentada no colo enquanto ele dormisse, porque ela disse que o sono é muito importante pra noite fluir bem, ele tem que dormir bem durante o dia. E o primeiro dia então foi horrível. Ela pediu pra gente ficar tentando colocar ele no berço até ele dormir, até que a gente colocou, ele ficou acho que uns 20 minutos, nem isso, e chorou de novo, e aí eu desisti e voltei a fazer o meu método antigo de segurar 20 minutos até botar no berço pra ele estar adormecido. O segundo dia foi um pouco melhor, ela reduziu, eu não... né, tá aí nos vlogs da consultoria, isso, foi um pouco melhor. Aí a primeira semana ela reduziu mais um pouco, e então ela foi tirando as coisas aos pouquinhos. Então ela tirou o balanço, porque nós caminhávamos, daí ela tirou, não balança mais, ele chorou, balança, depois parou de chorar, para de balançar. E a gente foi fazendo assim, então tirou o balanço. Aí eu já não... Era mais raro, né? Às vezes acontecia dele dormir mamando, mas eu já não tinha esse costume. Então, óbvio, tirar o peito na hora de dormir, né? Não deixar mamar até dormir. Não balançar, não segurar os 20 minutos. Então a gente foi tirando tudo isso aos pouquinhos. Daí depois botou a rotina no dia também. Então tudo isso, tá? Foi bem a passos de formiguinha. No meio desse processo, uma das pausas foi porque nós descobrimos que o Victor devia ter algum problema patológico, né? E nós descobrimos então que esse problema patológico dele era refluxo. Era um refluxo que era bem chato, porque assim, mas ao mesmo tempo ele era um refluxo que não era tão chato durante o dia, era uma coisa que incomodava ele apenas para dormir, para deitar. Ele ficava muito irritado quando ia trocar de roupa e ele não conseguia, ele não suportava o berço, ele não suportava deitar. Ele percebia que ele estava deitado, ele entrava em desespero e começava a chorar. Então, começamos a tratar o refluxo, demos uma pausa de 1 semana de tratamento para voltar à consultoria. Então, tudo isso, né, o tempo de marcar pediatra, começar o tratamento, né? E aí foi a primeira pausa. A segunda pausa foi porque nós tivemos que viajar e pra não desandar todas as coisas, eu resolvi dar uma pausa, porque sai da rotina, não importa, a gente tenta manter a mesma rotina, mas não é o mesmo ambiente, então às vezes acaba estranhando, né? Talvez se nós tivéssemos consciência desse refluxo dele, se nós soubéssemos que ele tinha refluxo e já estivéssemos tratando há muito tempo, nós não precisaríamos talvez fazer a consultoria, porque eu acho que daí o Victor dormiria bem, né? Mas
Ainda bem que nós fizemos mesmo assim, porque hoje é bem mais fácil fazer ele dormir. E eu não tenho que ficar lá segurando ele. Em 2 meses, na verdade 3, né, acabou dando de tratamento, ele só foi dormir realmente a noite toda na última semana da consultoria. Então foi realmente um processo de formiguinha. Ele foi aos poucos percebendo que não precisava mais da gente, percebendo que o berço não era ruim, percebendo que ele não sentia mais dor, que a gente estava fazendo tudo aquilo com muito amor, que a gente sempre voltava aqui quando ele chamasse. Então tudo isso foi aos poucos até que começou a funcionar. Antes também nós demorávamos às vezes 2 horas para fazer ele dormir, 1 hora inteira no mínimo caminhando e tal. Hoje esse processo é bem mais tranquilo. A gente dá a janta às 5h30 e ele começa a rotina da noite às 6h30. Então ele vai escovar os dentes, botar pijama, ler o livro, ler Bíblia, trocar a fraldinha, né? Todas essas coisas assim, tomar um mamazinho, tudo isso ele faz em 1h30, tá? Em 1 hora, aliás. Então das 6h30 às 7h30 nós temos uma rotina inteira pra ele, de bastante atenção pra ele, de bastante carinho, até que a gente apaga a luz e diz, agora é hora de dormir. E aí ele dorme e normalmente nos dias ruins 1 hora, tá? Às vezes ainda leva pra ele dormir, mas ainda é assim, tipo, 1 hora a gente coloca ele no berço, ele fica um pouquinho ali e nos chama. A gente coloca ele no berço, ele fica um pouquinho ali e nos chama. Então assim, de eu sair do quarto depois que ele dormiu, normalmente dá uns 20 minutos. Junto com a consultoria nós ganhamos também um curso de desmame e ganhamos um curso do sono, né? Para um resumão de como criar um ambiente, de como criar rotinas. Que este curso de sono eu vou usar ele apenas depois, quando eu engravidar, quando tiver para ganhar o 2º filho. Que ela disse que quando eu precisar é só eu pedir, que não tem uma data limite para expirar esse coisa. E o curso do desmame nós fizemos porque eu precisava. Então ganhei tudo isso, esses 2 junto com esse pacote de 2 meses. E cada um eu tenho que pagar R$1 apenas por causa do programa que ela usa lá pra nos dar o curso, que é obrigatório esse valor. É uma coisa do programa, não é pra ela que vai esse dinheiro, pelo que eu entendi. E mesmo assim é R$1, né? Então foi muito bom. Foi o melhor investimento que a gente poderia ter feito com o Vitor, porque hoje nós temos outra vida, nós temos outra rotina, o Vitor dorme muito bem. Ainda acontece sim de ele às vezes acordar durante a noite, mas normalmente tem um motivo. Por exemplo, a fralda vazou, ele fez cocô, ou ele está com gases, ou ele está com fome porque ele não jantou tão bem à noite. Então, normalmente tem um motivo, uma dor, alguma coisa que está incomodando. Às vezes sim, acontece de eu pegar ele no colo, segurar um tempinho, botar de novo no berço e ele dormir. E eu não descobri o que foi, mas algo atrapalhou o sono dele e ele nos chamou. Então, não é mais aquela coisa que nós precisamos ficar desesperadamente todas as noites acordando. Ainda acontece, como eu disse, mas é bem mais difícil. E também não é mais aquela tortura para fazer ele dormir, é bem mais tranquilo, tá? Então, como acontece hoje para ele dormir? Para ele dormir de dia, eu pego, troco a fralda, coloco ele no berço, apaga a luz e aí ele chora, ele pede ajuda e aí eu pego ele no colo, canto pra ele, canto 2 musiquinhas que eu sempre canto e dou um tempinho assim. Às vezes tem dias que eu dou um tempinho maior, se ele ficou se mexendo enquanto eu tava cantando, se ele ficou mais calminho enquanto eu tava cantando, eu dou só um tempinho, coloco ele no berço e ele fica, e aí dorme. Durante a noite, como eu disse, toda aquela rotina, né, que a gente tem de 1 hora. E aí depois é a mesma coisa, só que a gente já trocou a fralda antes, então eu apago a luz, ou o Marcos dá boa noite pra ele, eu apago a luz e aí ou eu ou o Marcos, né, à noite, que faz ele dormir. Aí então a gente pega ele, canta 3 músicas à noite, daí, e aí sim ele dorme dessa maneira. Então, gente, isso foi maravilhoso ter feito, foi muito bom, eu recomendo muito a Lívia, ela não está me pagando nada pra fazer isso, nem me dando desconto de nada, eu apenas recomendo, foi maravilhoso.
O Vitor é outra criança, gente, é outros pais. E valeu muito a pena mesmo, tá? Então é isso, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!